Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui da nossa série Onde Modificamos. E hoje a gente vai começar pela sala de produção, então fica aqui com a gente até o final, porque tem muita coisa boa por aí. Pessoal, quem já gostou do assunto do vídeo, deixa um like e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana a gente tem episódio novo. Então fiquem ligados nessa playlist aqui. E quem não nos conhece no Instagram, convido a dar uma passada lá no nosso perfil e nos seguir, porque todo dia a gente tem conteúdo sobre arquitetura por lá. Então bora desvendar esse espaço, que é o primeiro ambiente que vocês já se deparam logo de cara que entram aqui no escritório. Vou colocar aí para vocês verem a planta baixa para recapitularmos o episódio anterior. Então aí, como vocês podem ver, essa primeira fatia, né, do nosso escritório, a gente setorizou então esse ambiente, que é o ambiente onde a gente produz todas essas maravilhas, todos os projetos que vocês acompanham nas redes sociais. Então, pessoal, aqui nessa primeira fatia do nosso escritório, a gente optou por projetar algo que tivesse um caráter mais acolhedor, cores claras e que tivesse o mínimo de elementos que perturbassem a nossa produção, a nossa criatividade e também que nos dispersassem, né, durante o nosso momento de trabalho. Então a gente teve todo esse cuidado e priorizou muito essas questões aqui. Então, pegando esse gancho de materiais, a gente já vem para a mesa de produção. Aqui a gente desenhou uma mesa para 4 lugares, então tem 4 estações de trabalho e a gente já percebe esse desenho na cabeceira dessa mesa que traz esse formato orgânico, que tem tudo a ver com esse caráter acolhedor que nós queríamos para cá. Nós trouxemos então a cor branca, o acabamento branco nesse tampo aqui, para que ficasse o mais clean e tivesse um ambiente mais limpo, né? Lembrando até essa questão da folha em branco, então por isso nós optamos por esse acabamento. Então já é um acabamento que vem para nossa paleta de cores. Aqui é o centro, tem um detalhe bem legal, que é onde fica a canaleta com as tomadas, para não ter aquela fiarada que ninguém gosta exposta. Então a gente já previu isso no projeto, no detalhamento, para que ficasse menos elementos, menos informação. Então tudo isso já foi pensado desde o projeto. E notem que aqui na parede a gente já traz essa textura no cimento queimado, né? Esse efeito concreto, cimento queimado, que veio com tudo e permanece, né? Já está há alguns anos aí sendo utilizado fortemente nos projetos, e que ele sobe até a laje. Então nós envelopamos toda essa parcela, toda essa fatia, onde dá essa sensação virtual de limitar o espaço, digamos assim, que seria aqui essa área de produção. E percebam que no final do tampo, se a gente puxasse uma linha aqui, a gente encontra ali o início do forro de gesso que vai para os outros ambientes. Então, nós queríamos ter essas duas possibilidades, então, de uma laje com uma textura revestida sem o gesso e uma possibilidade também com o gesso. Não só por um gosto ou por uma questão projetual aqui, tá? Mas também para a gente ter essas duas possibilidades para mostrarmos para os nossos clientes, né? Uma espécie de laboratório, mas que também não ficasse too much e a gente ficasse com muitos elementos, né? Sempre visando essa questão do ambiente harmônico, agradável e que não interferisse então nos nossos momentos de criação. Vou mostrar para vocês mais alguns detalhes especiais aqui dessa mesa. Reparem que ela não tem nenhum apoio central, somente nas cabeceiras, e ela tem 2,5 metros. Então isso tudo só foi possível graças à nossa marcenaria expert
que, enfim, durante o nosso projeto, conversando com eles, a gente foi adequando então o projeto com a execução para que esse resultado final ficasse perfeito. Além dessa borda, que olhando de cima dá a sensação de que ela tem somente essa espessura aqui de 1 centímetro, mas quando a gente se abaixa, a gente tem a visão então desse chanfro que minimiza então essa espessura total de 4 centímetros para que não dê essa sensação de fora que a mesa é muito espessa. Esse é um detalhe, né, um refinamento ali no detalhamento de marcenaria, mas que faz toda a diferença. Além dessa estrutura aqui metálica, né, o pé da mesa, que se repete em outros momentos aqui também, que tá um charme super slim, pintado no preto fosco. Ele se repete, como eu falei, em outros momentos aqui no projeto, fazendo aqueles pequenos links que a gente adora fazer. Para quem já acompanha aqui a gente no canal sabe que a gente adora fazer esses pequenos links, porque no final de todo o projeto é isso que dá, contribui, na verdade, para a harmonia total aqui do projeto. E aqui nós já temos a área de suporte da sala de produção, é onde a gente tem todo o material de escritório, pastas, folha 3, folha 4, gavetas com canetinha, lapiseira, tudo super organizado pela Dani. A gente já falou dela aqui no canal. A Dani arrasa muito nessa parte de organização, de pós-mudança. Ela tem uma infinidade de ideias e sugestões. Ela realmente é autoridade, assim, expert no assunto. A gente adora indicar o trabalho dela, além de ser uma querida. Aqui a gente também tem para pastas arquivos. E reparem aqui no detalhe desse balcão com esse canto em 45 graus. Quando fecha a gaveta, a gente não enxerga então a espessura da madeira aqui. Então aqui a gente já começa a ver o acabamento amadeirado que nós trouxemos aqui pro projeto. É uma lâmina natural de madeira, não é a melamina, que a melamina ela é a representação de alguns acabamentos, cores e também acabamentos amadeirados, mas é sintético, não é verdadeiro, né? Aqui é de fato uma lâmina natural de madeira sobre a chapa de MDF. Então a gente escolheu essa cor clarinha e ficou um charme, tem tudo a ver com esse conceito que a gente queria trazer aqui para o projeto. E nesse balcão ficou só nessa área aqui, esse detalhe em madeira, que é o espaço onde nós temos a impressora 3. E aqui é a área onde a gente abre então os projetos, revisa aqui se a impressão saiu correta e monta tudo direitinho então para entregar para os nossos clientes. E aqui no aéreo a gente fez essa brincadeira então com uma parte, um bloco fechado com 2 portinhas e uma espécie de estante onde a gente expôs algumas revistas que a gente gosta bastante e também alguns objetos de decoração e também mais um acabamento. Esse acabamento então é em melamina, já é um acabamento sintético sobre a chapa de MDF, que é o acabamento Bolonha da Duratex e que tem essa cor telha, terracota e que também tem tudo a ver porque é uma cor que aquece. Então todos esses elementos estão trazendo então esse conforto, esse ambiente acolhedor, tudo que a gente queria. E aqui, reparem, o mesmo desenho do pé da mesa se repetindo então aqui na estante, porém na cor branco fosco. E aqui na base também desse balcão, que tem 2,20 metros, ele se repete novamente esse pé, mas aí também na cor preto fosco que tá na mesa. Além desses puxadores lindíssimos, que é esse puxador ponto da Zen Design, que tem essa texturinha aqui, que se chama granado. Então ele fica, além dele ser mais profundo, ele fica mais anatômico ao pegar, porque ele tem essa textura que não causa, né, não acaba não resbalando, assim. Então é uma peça que dá todo um charme, assim, pro móvel e a gente acha que faz toda a diferença também. Eu já ia esquecendo de falar pra vocês, mas a aplicação dessa textura só foi possível aqui na laje
porque nós alisamos toda ela. Porque originalmente essa sala, ela tem essas salas desse prédio comercial tem uma textura na laje e que tem um relevo relativamente alto, então teve que lixar, alisar para receber essa textura, porque ela é bem fininha, essa massa, e ela não teria como atingir aquela espessura de toda aquela textura, então teve que ter todo um trabalho antes para poder fazer. Só essa dica aí para não esquecerem de ter esse cuidado. Contando para vocês um pouquinho da iluminação aqui do projeto. Além desse pendente, que dá todo um banho de luz, que é super importante aqui para a área de trabalho, e que é um pendente que nós trouxemos da nossa antiga sala. Então, a gente tem todo um carinho especial, né? Valor sentimental. É um apego ali. Nossa relíquia. Mas que deu super certo aqui com a linguagem que a gente estava propondo aqui pro projeto, então não tinha por que não utilizá-la aqui. Também nós... E vamos botar foto de como era o nosso escritório antigo, né? Até pra mostrar a versatilidade das peças. Exatamente. Estilos totalmente diferentes, mas que essa peça deu super certo. Aqui também a gente colocou esses cilindros com a R, para a lâmpada R, né? Que também segue essa linguagem. São esses cilindros de sobrepor, né? Não são embutidos, porque aqui é laje. E a gente só conseguiu também fazer isso porque a gente fez um pequeno rasgo naquela textura, naquela espessurinha que tinha ali antes e colocou plastichumbo. Então tem algumas artimanhas, vamos dizer assim, para conseguir posicionar algumas luminárias sem precisar do forro de gesso. E para encerrar o tour de hoje, eu vou mostrar para vocês esse quadro que tem duas funções. A primeira é que ele está escondendo o quadro de disjuntores, que vocês já devem estar careca de saber que a gente utiliza muito dessa solução para esconder o quadro, que a gente acha ele horroroso, que ninguém merece ele aparecer nos projetos. E aqui tem essa fotografia emoldurada nesse quadro, que tá dando todo um ponto de cor aqui para o nosso espaço, tá trazendo vida, tá trazendo essa relação com a natureza, porque tem todo esse marzão, além de contar a história, que daí eu acho que é o ponto principal dessa fotografia, que é contar a história desses pescadores aqui no momento de pesca, onde as esteiras que eles utilizam, as cestas que eles utilizam para fazer a pesca, tem diferentes cores, então ele fica super divertido, além de cada momento que a gente olha aqui para essa fotografia, a gente repara uma cena diferente. E é muito legal ter um elemento assim, uma fotografia dessas aqui, porque na verdade a gente acaba tendo um momento de contemplação mesmo, assim, aquele momento relax, assim, que a gente dá aquela desopilada e que é super agradável, a gente gosta bastante. A gente vai colocar aqui o nome dele, do fotógrafo, e é isso aí. Então, pessoal, por aqui a gente encerra o segundo episódio da playlist onde modificamos. Se vocês quiserem deixar um comentário, alguma sugestão ou tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, a gente vai adorar falar com vocês. E se vocês gostaram do assunto do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E na semana que vem já vamos dar um spoiler do próximo tour, vai ser sobre a nossa sala de estar, que vocês já conheceram no primeiro vídeo. Mas na semana que vem nós vamos contar todos os detalhes pra vocês. Então se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos na semana que vem.